E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente. Bora lá! Hoje vamos mergulhar num tema que, sejamos sinceros, afeta todos nós, né? Dormir bem. É verdade. É crucial para nossa saúde e bem-estar, mas principalmente para a malta jovem em Portugal, parece que anda cada vez mais difícil ter uma boa noite de descanso. Sem dúvida. A gente tem aqui um roteiro de podcast super interessante que fala exatamente disso, dos desafios do sono para a juventude portuguesa. Interessante. E o que me deixou de queixo caído foi saber que alguns jovens chegam a adormecer nas aulas por causa das noites mal dormidas, agarrados ao telemóvel. Nossa, sério? Pois é. Aposto que muitos de vocês se identificam com aquela vontade incontrolável de dar só mais uma olhadinha no Instagram antes de dormir, certo? Ah, com certeza que nunca. É uma luta real. Uhum. Mas o que é fascinante nesse roteiro é que ele vai além do senso comum, sabe? Mostra dados concretos sobre as consequências da falta de sono na vida dos jovens portugueses. Tipo, além de andarmos a dormir durante as aulas, que outros impactos isso pode ter? Além do cansaço constante, a dificuldade de concentração, a irritabilidade e, atenção, a longo prazo, o risco de desenvolver problemas de saúde mais sérios aumenta consideravelmente. E o pior é que se cria um ciclo vicioso. Dormir mal leva a dias improdutivos, o que aumenta o estresse e, adivinhe, dificulta ainda mais o sono. Ok, já entendi que preciso levar o sono mais a sério. Mas o que me intriga é, por que é tão difícil resistir ao telemóvel à noite? É como se tivesse um poder mágico sobre nós. É quase isso. O roteiro explica que a luz azul dos ecrãs interfere na produção de melatonina, a hormona que regula o sono. Imagine que o nosso cérebro tem um relógio interno, sabe? Que controla os ciclos de sono e vigília. Quando a noite chega e a luz diminui, o nosso corpo começa a produzir melatonina, sinalizando que é a hora de descansar. Só que a luz artificial dos ecrãs engana o nosso cérebro, fazendo pensar que ainda é dia. E a produção de melatonina é bloqueada. Então é como se estivéssemos a sabotar o nosso próprio sono. Faz todo sentido. Mas não é só a luz, certo? As notificações e as redes sociais também nos mantêm ligados até tarde. Sem dúvida, o roteiro aborda isso também. Cada notificação que a gente recebe é um estímulo para o nosso cérebro, mantendo-nos em estado de alerta. E as redes sociais, são um buraco negro que suga a nossa atenção e o tempo. É aquele scroll infinito, sabe? Vemos uma foto, um vídeo, um comentário. E quando damos por nós, já perdemos horas. É verdade. E depois ficamos ali, presos num looping de vídeos engraçados de gatinhos enquanto o sono vai para o espaço. Mas falando em espaço, o roteiro também menciona outros fatores que podem afetar o sono além do telemóvel, certo? Tipo, o ambiente do quarto. Sim, sim, É. exatamente. O roteiro destaca a importância de um ambiente propício ao descanso. Um quarto escuro, silencioso e com a temperatura agradável faz toda a diferença. E não podemos esquecer das rotinas de sono, que são essenciais para regular o nosso relógio biológico. Muitos jovens têm horários irregulares, principalmente aos fins de semana, o que descompensa completamente o ciclo natural do sono. E depois, na segunda-feira de manhã, é aquela luta para sair da cama. É como se tivéssemos o jet lag sem termos saída do país. Mas, se o problema é tão complexo, será que existe alguma solução? O roteiro apresenta alguma luz no fundo do túnel. Claro que sim. O roteiro é, na verdade, um dia prático para dormir melhor, com dicas e estratégias que vão além do básico desligue o telemóvel. Tô curioso. Quais são as dicas mais interessantes que o roteiro destaca? Bem, retomando a nossa conversa sobre as dicas, uma que me chamou a atenção foi a ideia de criar um pôr do sol digital. Pôr do sol digital. Que poético. O que significa? Basicamente, é ir diminuindo gradualmente o uso de ecrãs ao longo da noite. O roteiro sugere começar umas 2 horas antes de dormir, trocando o telemóvel por atividades mais relaxantes, tipo ler um livro, ouvir música calma ou até conversar com a família. Olha, confesso que trocar o scroll infinito por uma conversa com os meus pais não me parece assim tão relaxante. Mas para você ter uma ideia, é dar tempo ao nosso cérebro para se desligar do mundo digital e entrar em modo descanso. Exato. E, por falar em desligar, o roteiro também reforça a importância de criar uma rotina de sono consistente. Ir para a cama e acordar sempre à mesma hora, mesmo aos fins de semana, ajuda a regular o nosso relógio biológico e a melhorar a qualidade do sono a longo prazo. Mas e a malta que gosta de dar umas voltas à noite? Tipo, sai à sexta e só chegar a casa de madrugada. A rotina vai por água abaixo. É verdade. Conciliar a vida social com uma rotina de sono pode ser um desafio. Mas o roteiro sugere que mesmo nesses dias se tente manter uma certa regularidade, compensando, por exemplo, com uma siesta no dia seguinte. O importante é dar ao corpo sinais claros de quando é hora de dormir e de acordar. E falando em sinais, o que me diz do ambiente do quarto? O roteiro dá alguma dica para criar aquele clima perfeito para dormir? Claro, o roteiro destaca a importância de um quarto escuro, silencioso e fresco. Investe em umas cortinas blackout para bloquear a luz exterior, usa tampões de ouvido se houver muito barulho e mantém a temperatura agradável. E não te esqueças da roupa de cama confortável.
Afinal, ninguém consegue dormir bem num pijama apertado ou com lençóis que pinicam, né? Concordo. E já agora, o roteiro fala de outras estratégias para dormir melhor, além do ambiente e da rotina, tipo alimentação, exercício físico, essas coisas. Sim, o roteiro aborda vários aspectos importantes. Por exemplo, recomenda evitar cafeína e álcool à noite, Faz sentido? já que ambos podem interferir no sono. E destaca os benefícios do exercício físico regular, mas alerta para não se exercitar muito perto da hora de dormir, pois pode ter o efeito contrário e deixar-te mais agitado. Então, basicamente, temos de transformar a nossa vida num spa zen para conseguirmos dormir bem. Sem telemóvel, sem café, sem festas. Só meditação e chá de camomila. Calma, não é preciso radicalizar. O roteiro não propõe uma vida monástica, mas sim uma maior consciência da importância do sono e de como pequenas mudanças nos nossos hábitos podem fazer uma grande diferença. Gostei dessa abordagem. Afinal, o objetivo é ter uma vida mais equilibrada e saudável, e não viver num estado de privação constante. Mas mesmo com todas essas dicas, a gente vai continuar a ter dificuldades para dormir. O roteiro sugere procurar ajuda profissional. Sim, em casos mais persistentes, o roteiro recomenda consultar um médico especialista em sono ou um psicólogo. Às vezes, a dificuldade em dormir pode estar relacionada com fatores mais complexos, como estresse, ansiedade ou até mesmo algum problema de saúde subjacente. Faz sentido. E por falar em saúde, lembro-me que no início da nossa conversa você mencionou que o roteiro apresentava dados sobre o impacto da falta de sono na saúde dos jovens portugueses. Poderia nos dar mais detalhes sobre isso? Claro, o roteiro cita estudos que mostram uma relação entre a privação do sono e o aumento do risco de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e problemas de saúde mental, como a depressão e a ansiedade. Uau, sério. A gente não imagina o estrago que umas noites mal dormidas podem causar no nosso corpo a longo prazo. Mas, e além da saúde física e mental, que outros impactos a falta de sono pode ter na vida dos jovens? O roteiro também aborda as consequências no desempenho escolar e profissional. A falta de sono afeta a concentração, a memória, a capacidade de aprendizagem, o que pode prejudicar o rendimento dos alunos na escola e dos jovens profissionais no trabalho. E não podemos esquecer do impacto nas relações interpessoais. Quem dorme mal tende a ficar mais irritável, impaciente e com dificuldade em se relacionar com os outros. Verdade. Parece que dormir bem é a chave para uma vida mais saudável, produtiva e feliz. E já que estamos a falar dos benefícios de uma boa noite de sono, lembro-me que no final da primeira parte você deixou uma pergunta no ar. Como a melhoria do sono pode impactar positivamente outras áreas das nossas vidas? Exato. Essa é uma reflexão que gostaria de deixar para os nossos ouvintes. Como a melhoria do sono pode influenciar seus relacionamentos, a sua criatividade, a sua produtividade e, acima de tudo, a sua felicidade. Pensem nisso. E para ajudar os nossos ouvintes nessa reflexão, que tal retomarmos a conversa na próxima parte do nosso Deep Dive, explorando com mais detalhes o impacto do sono em cada uma dessas áreas? Parece-me uma ótima ideia. Até já. E cá estamos de volta para finalizar nosso deep dive sobre a importância de dormir bem. Na última parte, a gente foi pensando em como a melhoria do sono pode impactar outras áreas das nossas vidas, lembra? Sim. E é isso que vamos explorar agora. O impacto positivo que uma boa noite de sono pode ter nos nossos relacionamentos, criatividade, produtividade e felicidade. Parece que vamos descobrir a fórmula mágica para uma vida mais leve e realizada. Mas, começando pelos relacionamentos, o roteiro explora essa ligação. Sim, ele destaca como a privação do sono pode nos deixar mais irritáveis, impacientes, menos tolerantes com as pessoas ao nosso redor. É como se a gente estivesse com os nervos à flor da pele, sabe? Prontos para explodir a qualquer momento. É verdade, quando durmo mal, me transformo num verdadeiro gremlin. Qualquer coisinha me tira do sério. Exatamente. E isso, claro, afeta a forma como interagimos com os outros, né? Seja com a família, amigos, colegas de trabalho ou até com desconhecidos na rua. Uma boa noite de sono, por outro lado, nos deixa mais calmos, pacientes, dispostos a lidar com os desafios da convivência em sociedade. Então, basicamente, dormir bem é o segredo para ter paz e harmonia nos relacionamentos. Interessante. Em relação à criatividade, qual é a relação com o sono? O roteiro menciona que o sono desempenha um papel fundamental na consolidação da memória e no processamento de informações. Durante o sono, o nosso cérebro organiza as informações que a gente absorve ao longo do dia, fazendo novas conexões, criando novas ideias. É por isso que muitas vezes a gente tem insights e soluções criativas depois de uma boa noite de descanso. É como se nosso cérebro trabalhasse nos bastidores enquanto a gente dorme, e de manhã tivéssemos uma surpresa à nossa espera. Mas além da organização das ideias, o sono também influencia a nossa capacidade de ter novas ideias. Exatamente. O sono restaura nossa energia mental e nos deixa mais dispostos a explorar novas possibilidades, a pensar fora da caixa. Quando estamos cansados, a gente tende a ficar preso aos padrões de pensamento habituais, sabe? E a ter menos flexibilidade mental. Ou seja, para ter ideias inovadoras e dar asas à imaginação, preciso colocar o sono em primeiro lugar. E a produtividade também é influenciada pelo sono.
sem dúvida. Uma boa noite de sono melhora o nosso foco, concentração, capacidade de tomar decisões. Já a privação do sono leva à procrastinação, aos erros, à ineficiência. Lembro de uma vez que passei a noite em claro estudando para uma prova. No dia seguinte, mal consegui me concentrar nas aulas e acabei tendo um desempenho péssimo na prova. É um exemplo clássico de como a falta de sono pode sabotar nossa produtividade. E o pior é que muitas vezes a gente entra em um ciclo vicioso. A falta de sono diminui a produtividade, o que aumenta o estresse e a ansiedade, dificultando ainda mais o sono. Parece um beco sem saída. Mas, voltando aos benefícios de dormir bem, o que me diz da felicidade? O roteiro explora essa relação. Sim, o roteiro destaca a importância do sono para a regulação emocional, para o bem-estar psicológico. Quando a gente dorme bem, tende a ter uma visão mais positiva da vida, a ser mais resiliente ao estresse, a lidar melhor com as emoções negativas. Então, dormir bem é o segredo da felicidade. Vou já encomendar uma almofada nova e um pijama de seda. Rislochas. É brincadeira. Não é tão simples assim. Mas, com certeza, o sono desempenha um papel fundamental na nossa saúde mental e emocional. E a falta de sono, por outro lado, pode aumentar o risco de desenvolver problemas como a depressão e a ansiedade. Nossa, depois de tudo que a gente aprendeu hoje, estou convencido de que preciso mudar meus hábitos e priorizar o sono. Espero que os nossos ouvintes também se sintam inspirados a fazer o mesmo. Concordo. Cuidar do sono é cuidar da nossa saúde física, mental e emocional. E isso se reflete em todas as áreas das nossas vidas. E assim, chegamos ao final do nosso Deep Dive sobre a importância de dormir bem. Espero que tenham gostado da nossa conversa e que as dicas e informações partilhadas vos ajudem a ter noites mais tranquilas e dias mais produtivos e felizes. E lembrem-se, uma boa noite de sono é o melhor investimento que podemos fazer na nossa saúde e bem-estar. Até a próxima.